Tem uma das coisas mais difíceis na nossa vida que é começar de novo. Parece redundância, mas não é. Você já pensou em começar de novo algo? De repente, na sua vida, alguma coisa já parou? Na vida de alguma pessoa, algum amigo ou pessoa que você conhece? Acabou, não tem mais esperança, perdeu o chão. Parece que é o fim. Mas é uma hora de recomeçar. É uma hora de olhar para o alto e ver de onde vem o socorro vem de Deus. E eu sei que essa história hoje que o Marco Aurélio vai contar é a história dele, não é uma história que ele ouviu, ele vivenciou isso. E eu acredito que vai estimular muito a sua fé e mais, fazer você acreditar no potencial que existe dentro de você. Isso canalizado para o caminho certo, você pode fazer muitas coisas nas mãos de Deus. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero deixar os nossos contatos, que é o menteaberta@redesuper.com.br e menteaberta@redesuper.com.br, isso mesmo, e o Facebook Charles Campos, você pode interagir comigo. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela sua disposição em vir aqui contar a sua história para a gente. É um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sei que tem muita coisa aí, essa oportunidade para a gente conversar. Você começou aos 12 anos de idade? Sim. Minha vida começou profissional aos 12 anos, uma cidade no sul de Minas, Cambuquira, onde eu trabalhei com meu pai no armazém. É o Circuito das Águas, né? Circuito das Águas, Isso. próximo ali a Caxambu, São Lourenço. Então eu trabalhei no armazém com meu pai, com meus irmãos, uma família muito unida, muito amorosa, e foi lá que eu comecei minha vida profissional. Lá você trabalhava com o quê? Lá meu pai, atrás do balcão, pesando batata, macarrão, arroz, feijão. É interessante a gente falar isso hoje, que com 12 anos isso te ajudou muito a ser um homem de bem, um homem formado para a vida profissional que você é hoje. Com certeza. E hoje a gente tem uma legislação que, eu sei que tem o lado do trabalho escravo, mas também nós precisamos refletir sobre isso, de não privar os nossos jovens adolescentes aí a aprender a trabalhar desde cedo. Claro. Isso só veio fortalecer as nossas relações profissionais, as nossas relações familiares. Somos uma família muito unida, como eu disse. Então, nós tínhamos a oportunidade de conviver mais em virtude desse trabalho com o nosso pai. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos e que veio contribuir substancialmente para a minha vida. E aos 24 anos você vem para Belo Horizonte? Antes eu tive uma passagem na minha vida estudantil. Eu estudei numa escola técnica de eletrônica, na cidade de Santa Rita, Sapucaí, no sul de Minas. Lá eu me formei como técnico de eletrônica e a partir de Santa Rita foi que eu vim para Belo Horizonte começar a minha vida profissional. Aí chegando aqui você começou a trabalhar já de início. Sozinho? Você veio sozinho para Belo Horizonte? Nós morávamos numa república, eu, meus irmãos e mais alguns estudantes. Alguns faziam medicina, como meus irmãos, outros faziam engenharia. Eu também estava iniciando minha carreira profissional e também na faculdade. Você fazia engenharia biomédica? Eu comecei fazendo matemática na Newton Paiva e posteriormente, após alguns anos, foi que eu migrei para o curso de engenharia. Que interessante, rapaz. Bem interessante. E nessa época você já tinha assim os valores, você já servia a Jesus, tendo esses princípios, esses valores na sua vida? Não, eu fui criado num berço católico, porém não praticante, e vim para Belo Horizonte. Frequentava a igreja católica inicialmente, mas com muito pouca frequência. De forma que não tinha essa assiduidade, essa frequência. Era em casamento ou missa de final de ano, geralmente. Né? E aí, mas eu vejo assim, os princípios e valores que o seu pai inculcou em vocês, né? Tem um texto bíblico que fala isso, inculcou e ensinou vocês, trouxe muita base para vocês viverem fora, né, da cidade de origem de vocês, num grande centro, e conseguir ali levar a sério o que era o proposto, que era o estudo, principalmente no ambiente de faculdade, que não é fácil. Sim. Nós começamos por trabalharmos muito cedo, e meu pai foi um homem muito bom, muito honesto, um homem de um caráter, de uma personalidade muito forte. E isso nós aprendemos com o nosso pai, essas regras de valores, de ética, de comportamento, seguir alguns padrões de comportamento. Então, quando eu saí do interior e vim viver numa capital, foi um pouco assustador, né? Sair de uma cidadezinha de 20 mil habitantes e partir para uma cidade próxima de 2 milhões de habitantes. Mas foi uma experiência muito boa. Eu tive o apoio, o aconchego dos meus irmãos. Construímos diversas amizades na República, né? Então isso contribuiu bastante para essa continuidade gostosa, e né? nos fortalecer aqui nessa capital. E aí você posteriormente iniciou o seu próprio negócio? Sim.
Aos 23, 24 anos, inicialmente eu fui concursado numa empresa, hoje é a BH Trans, antigamente era Transmetro. Eu fiz um concurso, fui aprovado e trabalhei durante 2 anos. Já teve até na Metrobel, né? Metrobel. Eu trabalhava como técnico nessa época na empresa e também fui convidado a lecionar, fui professor durante uns 6 a 8 anos na Escola Técnica de Eletrônica, no curso técnico, na Ultramig, fica no Alto Afonso Pena, existe até hoje, e no INETEC, Instituto Nacional de Tecnologia. Então, durante uns 6 a 8 anos, paralelamente ao meu trabalho, eu também pude servir aí a essas escolas técnicas aí como professor. E depois você iniciou um projeto na área hospitalar. Porque eu, lendo um pouco a sua história, você criou, né, uma empresa, você abriu uma empresa, nasceu uma empresa ali de produtos para a área hospitalar. Esses produtos são cirúrgicos, instrumentos, o que que... Foi uma história interessante. Eu, como professor, fui convidado a montar uma assistência técnica de uma empresa de São Paulo que queria abrir uma filial aqui em Belo Horizonte. E eu fui convidado a fazer a gerência inicial dessa empresa e foi aí que eu comecei minha carreira profissional, fazendo manutenção em equipamentos médicos. Então, abri uma lojinha pequenininha. Primeiro, comecei na minha casa com os meus irmãos e eu visitava os hospitais e buscava os equipamentos, colocava, consertava na mesa da cozinha da minha casa. E comecei assim por ali mesmo, né? Fazendo um trabalho de manutenção em casa. Equipamentos de hospitais? Sem recurso ainda financeiro, com muita dificuldade. Mas equipamentos hospitalares, monitores, eletrocardiógrafos, equipamentos que ficam instalados em blocos cirúrgicos, também em CTIs de hospitais. Dali foi... Porque eles ficam ali, pi, 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 Exatamente, pi. são monitores cardíacos, né? Que monitoram os sinais biológicos. E aí comecei fazendo assistência técnica, manutenção. Daí eu fui para uma lojinha pequenininha ali na Rua Pernambuco, era uma lojinha de 15 metros quadrados. Eu comecei a trabalhar ali com o apoio de um irmão, de uma irmã, fazendo a parte administrativa e eu visitando os hospitais, batendo na porta mesmo dos hospitais para buscar serviços. Até que eu me desliguei, a empresa teve um crescimento, uma demanda muito grande na área hospitalar. Eu sempre fui muito dedicado e perseverante e foi daí que eu não continuei meu trabalho na Metrobel, me desliguei da Metrobel e efetivamente eu comecei minha primeira indústria de equipamentos médicos no estado de Minas Gerais. Uau. Em 1986, com 26 anos. A partir de então você produzia. Até então eu fazia assistência manutenção. técnica em toda a rede hospitalar de Belo Horizonte, também interior de Minas Gerais. Em 86, no 46º Congresso Brasileiro de Cardiologia, eu tive a oportunidade de colocar ali à disposição da população brasileira, dos cardiologistas, um primeiro monitor cardíaco, né? Que é um monitor que é usado em CTIs, que monitora a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco. Criado por você. Criado por mim. Esse foi um Coisa trabalho, maravilhosa. até, claro, com o apoio de outros técnicos, né? Mas antigamente a gente não tinha esse computador, não tinha esses programas que facilitam, né? Então o trabalho era bem manual, bem operacional, bem dedicado. Foi uma revolução. Foi uma revolução. Em 86, com 26 anos, eu já tinha começado a minha vida como um pequeno empresário no ramo médico hospitalar. E aí, daí por diante, a sua empresa cresceu. Sim, sim. E esse é o momento. Essa empresa que vem crescendo, crescendo em ascensão, e você chegou a ser hoje você é um grande representante dessa área no Brasil. Nós fomos caminhando passo a passo, né? Tivemos diversas crises econômicas no país, diversas mudanças de plano econômico. Isso não foi, durante esse período nós tivemos altos e baixos, né? Devido a essas... 86 era o início 86 de uma é um nova era no cruzado, Brasil, né? Tivemos aí o início de uma nova era. Figueiredo, né? Uma época muito difícil, Figueiredo foi essas mudanças políticas, mudanças cambiais, que afetaram, inclusive, não só a minha empresa, como todas as indústrias do Brasil. Então, após... Você passou pelo Collor. Passei pelo Collor. Sobreviveu ao Collor, né? Sobrevivemos ao Collor, né? Mas, então, assim, dando continuidade nessa história, mas com a perseverança, com a dedicação e com muito amor no coração. Eu sempre tive esse sonho de fazer algo que a gente pudesse contribuir para a população brasileira, para as pessoas, desenvolvendo produtos que salvam vidas. É uma missão, né? Uma O que você produz ali salva vidas do outro lado. Sim, daí dos monitores nós partimos aí para eletrocardiógrafos, monitores multiparamétricos, desfibriladores cardíacos, marca-passos cardíacos. E foi uma evolução, né? Constante inovação de produtos que chegamos aí no patamar que nós encontramos hoje. Tivemos aí uma
um período grande de investimento nas tecnologias para alcançar aí esse mercado e ter um poder de competitividade com os equipamentos importados. Então você estava numa ascensão plena, né? Num crescimento no gráfico, na curva, vamos dizer assim, você estava lá em cima e do nada, de repente, acontece Foi um uma fato, história, uma tragédia, vamos dizer assim. A sua empresa pega fogo. É uma história que tem aí um começo muito triste, né? Mas tem um final muito feliz. Você gostaria que eu contasse um pouco dessa história? Pode, Então, nós claro. vamos contar um pouco dessa história. É uma história que, como eu disse, não é uma história, foi uma tragédia que aconteceu na nossa vida. Nossa empresa, há 5 anos atrás, em 2009, nós estávamos localizados aqui na região hospitalar, na Aulas Maciel com Contorno. A nossa fábrica funcionava ali. E numa noite de 11 de fevereiro, recebi um telefonema dessa empresa seguradora da EMIV, dizendo que a empresa estava iniciando um incêndio. Eu estava meio dormindo, falei, poxa, mas um incêndio, essa hora... Não dei muita importância. Em seguida, a ligação permaneceu, eu atendi. Liguei então para o meu irmão, que morava perto da região hospitalar, que eu morava em Nova Lima, moro até hoje em Nova Lima. E ele desceu e disse, olha, realmente tem um incêndio, é melhor você descer, mas vem devagar porque está muito tranquilo. Então, desci com a minha esposa, pegamos o carro, a BR, viemos embora. E quando chegamos ali na Aulas Maciel, nós nem conseguimos entrar. O quarteirão estava fechado, o corpo de bombeiros, carros da rede televisiva, e tudo impedido da gente atravessar. Então, desci com a minha esposa e fomos caminhando até a portaria principal da nossa sede. Os bombeiros me seguraram e eu me lembro que foi uma tragédia, um susto que eu tomei, né? Eu fiquei completamente abalado, sem raciocínio. Comecei a chorar e comecei a gritar, querendo entrar para dentro do meio do fogo para salvar alguma coisa, né? Mas já era tarde. Os nossos produtos, existe um componente que chama capacitor de alta tensão, e esses capacitores começaram a explodir. Eu sei que a Flávia tem umas fotos, a gente está vendo algumas fotos aí. Sim, sim. São algumas fotos, aquele foi o resultado final daquele incêndio. É um local grande. Um galpão grande, eram 500 metros quadrados aproximadamente. Destruiu tudo, Marco Aurélio. Destruiu tudo. Não sobrou absolutamente nada. Foram aproximadamente 12 horas de incêndio. 12 horas de incêndio. O fogo foi devastador. Não sobrou absolutamente nada. E quando nós já amanheceu o dia, nós conseguimos entrar dentro do galpão com a ajuda dos bombeiros para ver se tinha salvado alguma coisa tinha sobrado. A sola do sapato da minha filha, da minha esposa, o meu, derreteram com o calor do que ainda estava naquele local. Estava no local. Então foi uma tragédia. Nós estávamos em plena produção, equipamentos de clientes em assistência técnica, equipamentos em produção, toda a parte administrativa, eram aproximadamente uns 50 computadores e 60 computadores, todos completamente destruídos. Como a gente pôde ver nas imagens, não sobrou absolutamente nada desse incêndio. Meu pai, você perdeu tudo o que estava sendo produzido e os equipamentos que serviam para produzir aqueles equipamentos. Os equipamentos, sim. Equipamentos em estoque, equipamentos em assistência técnica, equipamentos em produção, de todos os segmentos, monitores, eletrocardiólogos, cardioversores, desfibriladores. Foi uma tragédia, algo assim inexplicável. Da noite para o dia, eu amanheci um homem falido. Desculpe, me perdoa. Um homem falido e... É uma história real, não é fictícia, né? Até eu me emociono. Quando eu lembro dessa história, né, dá uma tristeza, porque parece que foi ontem que aconteceu. Há quanto tempo aconteceu, Marco Aurélio? Foi em 11 de fevereiro de 2009. Nós
tínhamos, não pela a parte material, mas o amor pela empresa, o amor pelos produtos que a gente faz, produtos que salvam vidas, né? E clientes aguardando os equipamentos para instalar em hospitais, em ambulatórios, unidades de resgate aéreo, terrestre. E como entregar esses equipamentos? Como explicar? Destruiu tudo, não sobrou absolutamente nada. Como disse, a gente amanheceu a empresa falida, eu falido. Nós tínhamos 94 funcionários. Os funcionários foram chegando às 8 horas da manhã para trabalhar e vendo aquele incêndio, aquele final de incêndio, e sem saber o que a gente fazia. Foi uma situação completamente de desespero. Foi um deserto na sua história. Foi um deserto na minha história. Realmente um deserto. Nesse momento, como é que você encontrou equilíbrio, forças para voltar, para cair em si? Como é que foi esse processo? Porque, de repente, você dorme de uma forma e acorda de outra. Sim. Eu, durante alguns dias, eu não tive mais noites de sono. Eu não conseguia dormir, não conseguia raciocinar, não sabia o que fazer. Nós tínhamos um seguro, a nossa empresa se localizava em frente ao batalhão da Polícia Militar ali na Santa Efigênia, e jamais esperávamos que uma empresa fosse pegar fogo, algo que ninguém espera, né? Uhum. Mas tínhamos ISO 9000, a empresa toda certificada, uma empresa com produtos para a saúde, e foi um incêndio que começou lá no servidor do ar-condicionado, assim, um incêndio devastador, acidental, com curto-circuito em parte elétrica interna, que gerou a esse caos total. Então, durante esse pós-incêndio, durante os primeiros 30, 60 dias, foi um caos total. Noite sem dormir, eu perdi muito peso, emagreci, não sabia o que fazer. Acordava às manhãs sem ter para onde ir. Você tinha uma rotina de trabalhar diariamente. Diariamente. Você acordava Era pela esperado manhã. um homem sem trabalho, né? Sou pai de 3 filhos, e meus filhos ainda dependentes, e sem ter aonde ir, sem ter onde recorrer, e como que os recursos financeiros que eu poderia tentar seriam em agências bancárias, em bancos ou com algum empréstimo, mas quem vai emprestar dinheiro para uma empresa que acabou de pegar fogo? Então, nessa hora, não havia saída, não havia para onde a gente recorrer. Tive o apoio emocional dos meus amigos, da célula, da minha esposa, que me acolheu muito. Nesse momento, o fato filhos. de ser igreja te ajudou a sustentar. Sim, sim. Os meus irmãos tiveram, minha mãe, meus irmãos, todos os meus irmãos estiveram muito presentes comigo, me dando todo aquele apoio emocional e orando por mim. E a igreja se manifestou, né? Eu sou membro da Igreja Batista Central e a igreja toda entrou em oração para a recuperação dessa empresa, mas eu não tinha realmente um início por onde começar, não sabia de onde começar. E aí meu socorro veio de Deus. Foi aonde... É literal, né? Que eu disse que a história começou um final muito triste, mas teve um final muito feliz. E durante as madrugadas, na minha casa, eu ficava orando dia e noite, orando, e clamando a Deus, pedindo para Deus o que fazer, para que me mostrasse o caminho. E, em momento algum, hora nenhuma, eu questionei a Deus por que isso aconteceu comigo, porque logo comigo, que sempre tive uma empresa muito séria, muito centrada nos produtos, muito focada em resultados, uma empresa com produtos que salvam vidas, que servem a comunidade. Sempre cumpri minhas obrigações, fiz tudo certinho. Tudo uma empresa completamente correta. Mas não questionei a Deus por isso, não. Porque eu sempre tive uma fé que existe um propósito debaixo dos céus. Existe um propósito de Deus para todos nós. Eu só não entendia qual era o propósito. Mas eu orava a Deus e pedia que Deus me revelasse. Aonde Ele quisesse me levar, eu iria com Ele. E foi assim. Daí, durante esse período, foi muita dor, muito sofrimento, porque a minha casa
a minha casa virou um canteiro de oficial de justiça. Uau. Você imagina que fornecedores, clientes ligando, né? Ações acontecendo, ações judiciais, justiça trabalhista, enfim, um peso, um fardo difícil de carregar, quase insuportável. Eu realmente, nesse momento, eu decretei falência na minha empresa. Não havia, ainda não havia uma luz, mas eu tinha fé e esperança que Deus ia se revelar e Ele ia me mostrar aonde eu deveria caminhar. E assim aconteceu. Passaram-se 4 meses, eu já comecei a procurar um local para recomeçar a minha empresa. Depois de passar por tudo isso, ainda acontecendo essas ações, essas cobranças, essa justiça toda, eu procurei um local, encontramos um local lá em Contagem para recomeçar, um lugar simples, modesto, pequeno, para recomeçar. E foi assim, andando na Via Expressa, comprando cadeira usada, bancadas usadas, reformadas, para poder Começar de novo. Para começar de novo. Tive o apoio de muitos colaboradores da minha empresa que estão comigo até hoje, diversos funcionários, Seus próprios colaboradores. funcionários te ajudaram a recomeçar. Tive muita lealdade dos meus funcionários, muito companheirismo. Alguns permaneceram comigo, me dando força e esperando durante esse período todo, acreditando que a empresa ia se reerguer. Que Nós lindo. íamos nascer das cinzas de novo. Isso faz valer a pena, né, Isso Marco faz valer a pena. Então, é algo que terminou muito feliz. Nós começamos aí a reerguer a empresa e sem dinheiro, não havia dinheiro. Tá. E foi aí que o milagre de Deus. E hoje você começaram a me ligar e oferecer matéria-prima. Disse, olha, Marco Aurélio. Os mesmos que estavam na sua porta há 4 meses atrás, agora voltaram. Ligar, olha, a gente fornece, sabemos da sua história. Durante o período passado, a sua empresa teve um comportamento assíduo. E hoje nunca atrasou uma duplicata, pagando as contas em dia. Então, você tem crédito conosco aqui. Mas Clientes vale de hospitais começaram a comprar equipamentos, falar, mas eu não sei se eu vou produzir, ainda estou começando, estou montando a minha empresa. Não, qual é a sua conta bancária? A gente vai depositar, não importa o tempo que você demorar para produzir, mas nós vamos esperar. Aí eu vi essa manifestação do poder de Deus. É Deus que isso é algo inacreditável, né? Só pelo poder de Deus, para que essas pessoas hoje a sua empresa voltou ao normal. Voltou ao normal. De lá, depois de algum período, lá de 1 a 2 anos, 3 anos, nós tínhamos um sonho de construir uma sede na região ali de Nova Lima, em Alphaville, onde está localizado hoje, numa área empresarial. Esse sonho se tornou realidade. Pela bênção, pelo poder de Deus na nossa vida. Bom, eu sei que você preparou uma mensagem, nosso tempo está chegando ao fim, eu sei que você quer deixar uma mensagem e nada melhor do que você falar. Você pode até encerrar o programa deixando essa mensagem, porque a sua história é real. Você passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus te ergueu e hoje você tem algo num local mais nobre, vamos dizer assim, do que antes. Deus lhe restituiu. Uma empresa completamente restituída, uma empresa linda, maravilhosa, e ela pertence a Deus. Eu só faço a gestão, tanto na obra física, na parte física, é uma estrutura maravilhosa, bem localizada, como você disse, mas toda essa obra pertence a Deus. E assim, a nossa missão é salvar vidas, todos os nossos colaboradores têm isso muito internalizado no coração de cada um. E eu queria deixar uma mensagem, sim, uma mensagem de esperança, uma mensagem para os ouvintes, os telespectadores que estão nos ouvindo, nunca jamais perder a esperança. A esperança é a fonte de combustível mental e emocional para que nós possamos realizar os nossos sonhos. A esperança vem dos céus, vem de Deus, Ele é o nosso porto seguro. Então, essa mensagem de esperança é que eu deixo. E tem uma passagem em Salmos 34, 10, que diz que até os leões podem passar fome e necessidade, mas quem busca o Senhor, nada faltará. Amém. Amém. E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu busquei o Senhor. E Ele restituiu. E Ele restituiu tudo de uma forma
que hoje quem visita a empresa, visita a minha casa. Parece que não Meus aconteceu filhos, nada. né, todos são evangélicos, se transformaram, não eram apenas o caçula, né, mas meus 3 filhos todos foram transformados, se converteram. Minha esposa teve o tempo todo do meu lado, me apoiando, e eu fui convertido com a ajuda dela. E meus filhos também, minha família, meus irmãos, meus amigos da célula. Então, nós somos realmente uma família. Parabéns. Obrigado. E que Deus continue te abençoando Amém. mais e mais, Marco Aurélio. Obrigado por essa oportunidade de contar. E eu que pouquinho da minha agradeço a história. oportunidade de você dividir isso com tantas pessoas. Muito obrigado. Olha, gente, a voz fica um pouco embargada, né? E eu me emociono porque é muito bonito a gente ver que existem pessoas que, como Marco Aurélio, que independente das situações ou das circunstâncias que ele vivenciou, ele permaneceu ali acreditando, com esperança, com fé, e as coisas deram certo. E também acreditar que tem gente boa no mundo. Tem gente que, funcionários dele ali, que falaram, nós estamos com você, até onde for. E olha, há esperança para a gente, há esperança para o nosso Brasil. Vendo isso, move o nosso coração para a gente acreditar que é possível ter uma sociedade melhor.